Desde os energéticos e docinhos até nossa queridinha batata frita e a comida que você mais ama no mundo. Existem dentro de cada uma dessas delícias ingredientes tão hediondos e assustadores que vão te fazer enlouquecer se você souber o que está dentro deles. Está preparado? Espero que sim, mas saiba que o último vai te dar pesadelos. Red Bull, sangue negro. Todos nós conhecemos as bebidas energéticas como Red Bull, mas há algo mais oculto por trás dessas latas sinistras. Consumir essa porção negra não é apenas uma escolha ruim, é adentrar em um território sombrio. O açúcar e a cafeína são os menores precursores da sua verdadeira essência nefasta. É hora de revelar os rumores sobre o segredo mais obscuro que corrompe essa bebida. Antes de dar seu último gole, permita-me mergulhar você nesse abismo. Acredite, o boato do sêmen de touro não é mera invenção. Sangue negro contém uma versão sinistra de taurina. Extraída das profundezas mais sombrias, essa substância, outrora encontrada no sêmen de touros e bovinos, é agora sintetizada em laboratórios ocultos. Mas por que associar taurina ao sêmen? É simples, meus caros. A taurina é conhecida por seus poderes obscuros. Enquanto reduz o estresse e controla a ansiedade, mergulha aqueles a que consomem num estado de dependência sombria. Melhora a resistência e o desempenho como um pacto sinistro com as sombras. Seus olhos se arregalariam em terror ao descobrir que a empresa texana testou uma amostra dessa bebida amaldiçoada e encontrou o que eles descreveram como sêmen de touro. Porém, a verdade é ainda mais aterradora. O segredo sangrento é que o sangue negro é o produto de rituais ocultos, alimentado por sangue humano. A verdade corrompida é abafada. Mas agora você sabe, desvendar o mistério pode custar a sua alma. A sinistra verdade por trás da salada Caesar, o assassino escondido no prato. Milhares de pessoas em todo o mundo estão sendo enganadas em restaurantes quando escolhem a suposta opção saudável da salada Caesar. Mas cuidado! Essa aparente escolha leve e nutritiva é uma armadilha mortal para a sua saúde. Embora essa salada possa parecer inofensiva com proteínas, vitaminas, minerais e fibras, seu alto teor de gordura e sódio a torna um pesadelo nutricional. Não seja ludibriado, a versão tradicional dessa salada está fora do alcance de muitas pessoas, graças aos croutons empanados, frango e, acima de tudo, o temido molho Caesar. Esse molho feito com maionese é uma combinação desequilibrada de ingredientes. É uma bomba calórica. Acredite ou não, uma única porção dessa salada contém um absurdo total de 1.000 calorias. Isso mesmo, metade de suas necessidades diárias. Mas o que torna esse prato ainda mais assustador são os ingredientes ocultos no molho Caesar. Você sabe qual é o segredo do sabor irresistível? Molho inglês e anchovas. Sim, aqueles peixinhos salgados que você jamais permitiria em sua pizza. É exatamente isso que torna essa salada tão perigosa para a sua saúde. Especialistas de renome em todo o mundo confirmam que ela é ainda mais prejudicial do que um simples cheeseburger, transformando-a na pior salada que já existiu. Mas não se desespere, existe uma alternativa. Experimente minha revolucionária salada de taco número 9, cheia de sabor e ingredientes saudáveis. Abandone a perigosa salada Caesar e fuja dessa armadilha e coloque sua saúde em risco. Seja mais esperto ao escolher suas opções de refeições e nunca mais caia nas garras dessa salada assassina. E atenção, nosso próximo capítulo. A verdade perturbadora por trás das pipocas e micro-ondas. Prepare-se para ficar chocado. Explosivas revelações. A verdade obscura da goma de mascar. A goma de mascar que você tanto adora está envolta em segredos obscuros que irão chocá-lo. Prepare-se para descobrir a verdade por trás dessa inocente mastigação. O que você acha que está colocando na boca é muito mais do que apenas um deleite refrescante. Antes de dar mais uma mordida, você sabia que está mascando, na verdade, uma secreção nojenta? É repugnante. A goma de mascar contém uma substância bizarra chamada lanolina, que é a secreção serosa das glândulas sebáceas de ovelhas. Sim, você leu certo. Mascar lã.
Apenas a ideia de mastigar essa abominação faz minha boca formigar de repulsa. E os horrores não param por aí. A goma de mascar é uma mistura perigosa de ingredientes misteriosos, resinas, polietileno e polivinil, ésteres de glicerol de resina. E o que tudo isso significa? Ninguém sabe ao certo. A verdade é que esses componentes sinistros estão infiltrados em cada pedacinho dessa goma duvidosa. Mas as atrocidades não terminam aí. Os adoçantes utilizados são verdadeiros vilões disfarçados. Sucralose, xilitol e sorbitol podem parecer inofensivos, mas espere até sentir os efeitos devastadores. Desencadeiam disfunção da articulação temporomandibular, causam problemas gastrointestinais e, acredite ou não, podem até te levar a uma explosão de diarreia. É sério. Sensibilidade a adoçantes artificiais pode ser a sua sentença de prisão intestinal. Antes de jogar mais uma goma na boca, pense 2 vezes. A goma de mascar esconde um lado obscuro que pode transformar sua mastigação inocente em um pesadelo. Esteja avisado, a verdadeira goma de mascar pode ser um perigo disfarçado de prazer. Atum enlatado. O vilão escondido em nossas latas. Prepare-se para uma revelação chocante sobre um alimento presente em nossas despensas, o atum enlatado. Consumido por muitas pessoas semanalmente, esse peixe aparentemente inofensivo pode ser um verdadeiro perigo para a saúde. O segredo está na frequência do consumo e no elemento oculto em suas latas. Em pequenas quantidades, o atum enlatado pode ser benéfico, oferecendo vitaminas essenciais como as vitaminas B3 e B12, que protegem a pele e a memória, além de outros benefícios para a saúde. Também é rico em ácidos graxos ômega 3 que ajudam a reduzir o colesterol e afinar o sangue. Mas cuidado, pois aqui está o ponto crucial. O atum enlatado contém altos níveis de mercúrio. Esse metal tóxico é especialmente perigoso para crianças e mulheres grávidas, pois o cérebro em desenvolvimento absorve nutrientes mais rapidamente. A exposição ao mercúrio nessa fase pode resultar em condições extremamente graves e irreversíveis, como dificuldades de aprendizagem e atrasos no desenvolvimento dos bebês. Em casos mais graves, altas doses de mercúrio em fetos podem levar a problemas cognitivos, paralisia cerebral, surdez e cegueira. Mas os efeitos do mercúrio não se limitam aos pequenos. Em adultos, a intoxicação por mercúrio pode causar infertilidade e problemas de pressão arterial. Imagine só as anchovas nadando em busca de vítimas melhores e mais saudáveis agora. Esteja ciente do perigo escondido em nossas latas de atum enlatado. Proteja-se e reduza seu consumo, especialmente se você é mulher grávida ou tem crianças em casa. Opte por alternativas mais seguras e garanta a saúde de sua família. Não permita que esse vilão venenoso contamine sua vida. Tomates enlatados. A ameaça escondida nas latas. Se você é fã de tomates enlatados, é hora de repensar sua escolha. Não tem nada a ver com os tomates em si, mas sim com a embalagem. Muitas latas de tomate contêm uma resina que se acredita liberar uma substância química tóxica chamada bisfenol, a BPA, nos alimentos que a lata contém. E aqui está o problema. Os tomates são totalmente ácidos, o que acelera o processo de lixiviação do BPA para o alimento. A exposição ao BPA tem sido associada a uma série de problemas de saúde, como interrupção hormonal, malformação de órgãos, defeitos no esperma e aumento nas taxas de deficiências mentais. Um estudo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças descobriu que cerca de 93% das amostras de urina de pessoas com mais de 6 anos continham níveis detectáveis de BPA. Embora a maioria dos especialistas acredite que a quantidade de BPA na comida enlatada média não representa um risco significativo, é algo para se refletir. Vale a pena considerar a preservação de seus próprios tomates e o uso de frascos de vidro em vez de latas. Cereais embalados. A doce armadilha matinal que ameaça sua saúde. Prepare-se para uma revelação explosiva sobre aquele alimento que se tornou o rei do café da manhã, os cereais embalados em caixas coloridas e atrativas. Esses cereais comerciais conquistaram o mundo, atraindo milhões de pessoas com sua simplicidade e suposta saudabilidade.
Mas cuidado, por trás de suas promessas enganosas se esconde uma perigosa bomba calórica. No começo eram apenas flocos de milho simples, mas ao longo do tempo mudanças foram feitas nos ingredientes, acrescentando cores, sabores e, é claro, açúcar. Hoje existem inúmeras opções para escolher, mas ao ler a tabela nutricional desses cereais, você descobrirá que a quantidade de açúcar por xícara ou por 100 gramas chega a ser quase a quantidade total recomendada para o consumo diário. O que você ganha com essa tigela de cereais? Uma explosão calórica, e se você decidir acompanhá-los com leite, o impacto é ainda maior. O alto consumo desses cereais açucarados está associado a distúrbios comportamentais em crianças, diabetes e obesidade. Eles são ricos em amido, o que pode elevar os níveis de glicose no sangue. Portanto, não são recomendados para pessoas com diabetes, pré-diabetes ou baixa sensibilidade à insulina. Esses cereais refinados estão diretamente relacionados ao sobrepeso e à obesidade. E aqui está o número 4 dessa chocante revelação. Frango. Descubra os segredos sombrios e sinistros por trás do frango que você nunca imaginou. Prepare-se para o próximo capítulo dessa saga repleta de surpresas escandalosas. Balas azedas. A agonia refrescante que esconde segredos ácidos. Se você é fã de balas azedas, pode se perguntar como os fabricantes conseguem deixá-las tão azedas. Algumas variantes são tão potentes que fazem seus olhos se contorcerem e você precisar de um copo d'água para aliviar sua língua sedenta. Existem vários ácidos diferentes usados na criação dessas balas. O ácido cítrico é o mais comum e é naturalmente encontrado em frutas cítricas como grapefruit, limões e até mesmo algumas variedades de frutas vermelhas. O ácido cítrico é um antioxidante e até mesmo usado para prevenir pedras nos rins, mas ele não é o único ácido presente nas balas azedas. Se você já experimentou aquelas balas super azedas, como o Warheads, provavelmente experimentou o ácido málico. Ele dá às balas seu sabor intenso e também está presente naturalmente em nosso corpo, em maçãs, Granny Smith, cerejas, tomates e damascos. Além disso, alguns fabricantes de balas azedas também usam ácido ascórbico, conhecido como vitamina C. Há também o ácido fumárico, que dizem produzir uma das acidez mais potentes e duradouras. Ele ocorre naturalmente em tomates, maçãs, cenouras e feijões. Por fim, há o ácido tartárico, encontrado naturalmente em uvas, tamarindo, bananas e vinho, e usado na fabricação de fermento em pó e cremor tártaro. Prepare-se para uma explosão de acidez em sua boca, mas tenha cuidado com os segredos ácidos que podem estar escondidos nessas balas. Queijo ralado. A perversidade escondida. Prepare-se para uma revelação chocante sobre o seu amado queijo ralado e parmesão. Os amantes do queijo ficarão atordoados ao descobrir que as empresas de laticínios estavam adicionando celulose em seus produtos. Isso mesmo, aquilo que você está comendo não é apenas queijo. Na verdade, trata-se de uma pasta feita de madeira. E o pior de tudo, isso é completamente legal. Tudo veio à tona quando o FDA começou a investigar a Castle Incorporated, uma empresa de queijos da Pensilvânia. Eles rotulavam incorretamente seus produtos e utilizavam uma combinação de celulose e queijo cheddar barato em seus produtos de parmesão. De acordo com a renomada Nora, diretora executiva da Sociedade de Queijos dos Estados Unidos, a celulose é usada como um anti-aglomerante em algumas variedades de queijo ralado. É permitido por lei e é considerado um aditivo de qualidade alimentar pelo FDA. Os produtos de queijo podem conter até 4% de celulose. Isso significa que cada vez que você desfruta de um prato de massa com parmesão ralado, até 4% do que você está comendo pode ser nada mais do que polpa de madeira. É simplesmente absurdo. A celulose tem sido um aditivo alimentar popular desde os anos 1970, quando os consumidores buscavam mais fibras em suas dietas. No entanto, eu não sei você, mas eu preferiria escolher produtos com trigo integral para obter fibras, em vez de comer madeira. O vício obscuro do queijo. Uma história milenar. Somos uma nação de amantes de queijo, exceto, é claro, o queijo com larvas.
Todos os queijos têm um ingrediente básico em comum: leite e a enzima. Estamos desfrutando do prazer do queijo há pelo menos 8.000 anos. Acredita-se que tenha sido trazido da Ásia Menor para a antiga Roma, com o Império Romano enlouquecendo com a produção artesanal de queijos. A fabricação de queijo é um processo complexo. Requer leite, uma enzima para coagular e ajudar na definição, além de um método para remover o excesso de água. Depois disso, o queijo pode ser envelhecido, cortado e saboreado de diversas maneiras. Mas a forma como fazemos queijo hoje em dia é muito menos grosseira do que costumava ser. Acredita-se que as origens do queijo estejam nos estômagos das ovelhas. As ovelhas foram domesticadas por volta de 8.000 anos antes de Cristo e eram conhecidas por serem fontes valiosas de leite, carne e lã. No entanto, seus estômagos também foram utilizados de maneira surpreendente. Depois de removidos dos corpos das ovelhas, eram utilizados para transportar leite fresco. O que as pessoas não sabiam na época era que o estômago de uma ovelha continha renina, uma enzima usada para fazer o queijo. O transporte de leite em estômagos de ovelhas permitia que o leite coalhasse e se transformasse em coalhada ao longo das longas distâncias percorridas. Portanto, a coalhada de queijo pode ter sido o primeiro tipo de queijo que começamos a comer. Essa tradição milenar nos trouxe uma variedade infinita de sabores e texturas que nos fazem amar o queijo até hoje. Cachorros quentes, o lado obscuro da sua comida de estádio. Você não pode ir a um jogo esportivo, uma corrida de carros ou um carnaval sem devorar um delicioso cachorro quente. No entanto, quando você descobre mais sobre o que eles realmente são, provavelmente perderá o apetite. A verdade mais repugnante sobre os cachorros-quentes é a composição misteriosa da carne utilizada. Em sua maioria são restos de carne emulsionados, como sangue, pele, fígado, cabeça, músculos e tudo o que você não encontraria no supermercado. Se isso não for suficiente para fazer você torcer o nariz, o teor de sal e gordura nesses cachorro-quentes é alarmante. Um único cachorro-quente pode conter cerca de 1/4 da sua ingestão diária recomendada de sal. Eles também são ricos em gordura, aumentando o risco de doenças como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Estudos revelam que um cachorro-quente pode tirar até 36 minutos da sua vida. Portanto, é melhor repensar sua escolha no próximo evento esportivo e optar por algo mais saudável. Talvez uma salada. Afinal, sua saúde vale mais do que alguns minutos de prazer duvidoso. Mel, o doce veneno que pode te levar à loucura. Enquanto muitos nos dizem sobre os benefícios do mel, um adoçante natural, anti-inflamatório, antioxidante e agente antibacteriano, há um lado sombrio que você não conhece. O mel pode deixá-lo não apenas doente, mas louco. Existe uma condição chamada envenenamento por mel louco, e é causada pela ingestão de mel contaminado com granotoxinas, substâncias neurotóxicas encontradas em plantas da família Arecaceae, como o rododendros. Os sintomas do envenenamento por mel louco são aterrorizantes. Você pode experimentar tonturas, fraqueza, náuseas, vômitos, excesso de salivação, sudorese intensa e formigamento. Em casos mais graves, a pressão arterial pode cair perigosamente, levando ao choque. Imagine o que pode acontecer se você ingerir esse doce aparentemente inofensivo. Além disso, o mel pode conter esporos de Clostridium botulinum, que pode levar ao botulismo, uma doença grave. Embora a maioria das pessoas não esteja em risco de envenenamento por mel louco, especialmente se comprarem mel de fontes confiáveis, é importante ter cautela, especialmente na região do Mar Negro, na Turquia, onde casos de envenenamento foram relatados. Pense 2 vezes antes de se deliciar com um pouco de mel. Você pode estar brincando com a sua sanidade e saúde. Jujubas, a doce história infestada de insetos. Prepare-se para uma reviravolta no seu doce favorito, jujubas. Essas delícias doces são adoradas por jovens e velhos, mas há uma razão para você pensar 2 vezes antes de jogar um punhado delas na boca. Você não vai acreditar, mas as jujubas contêm insetos. Não é tão nojento quanto parece, mas eles estão lá. O revestimento brilhante encontrado nas jujubas é frequentemente feito de goma laca. Parece inofensivo, certo? Errado.
A goma laca é uma resina secreta da fêmea de um inseto que se alimenta da seiva de árvores na Tailândia e Índia. Esses insetos depositam sua goma laca em galhos e galhos, o que são colhidos, processados em flocos, dissolvidos em etanol e pulverizados em produtos alimentícios como jujubas. E essa resina até substitui a cera usada em maçãs. Para os veganos e vegetarianos, aqui está a má notícia. A goma laca é um subproduto animal. Curiosamente, ela não é geralmente listada como suco de insetos nos rótulos de alimentos e embalagens. Em vez disso, você pode encontrá-la listada como EE 904. Portanto, se você é vegetariano e costuma comer jujubas, talvez seja a hora de repensar suas escolhas. O aroma de baunilha, o segredo repulsivo por trás da doçura. Prepare-se para uma revelação que vai fazer o seu estômago revirar. Se você já saboreou uma guloseima deliciosamente aromatizada com baunilha, preste atenção aos ingredientes listados na embalagem. Se você notar aroma natural, pode estar consumindo algo muito mais repugnante do que imagina: secreção de castores. Sim, você leu corretamente. A gosma que sai de suas traseiras, chamada castorum, pode ser o segredo sombrio por trás do sabor que você tanto adora. A castorum é listada como um aditivo alimentar pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, geralmente considerada segura. Ela tem sido usada em alimentos e perfumes há mais de 90 anos. No entanto, você não precisa enfiar o rosto no ânus de um castor para sentir o seu cheiro. Surpreendentemente, seu aroma é descrito como um cheiro mofado de baunilha, combinado com um lodo marrom de melaço. A dieta desses castores, composta por cascas e folhas, torna sua secreção muito agradável ao olfato. A extração desse segredo exige até mesmo a anestesia dos castores para ordenhá-los. É o suficiente para provocar outro episódio de vômito. Mas não se preocupe, a maioria dos produtos com sabor de baunilha que você compra contém vanilina sintética, um composto encontrado na polpa da madeira ou derivado do petróleo chamado guaiacol. Então, se você preferir evitar gosma de castor e anestesiar ânus, a vanila sintética é a escolha mais segura. Fugu, o jogo mortal do sushi. Prepare-se para a adrenalina ao se aventurar em um dos pratos mais perigosos do mundo, o fugu, também conhecido como baiacu ou peixe-balão. A maioria de nós ficaria longe dessas criaturas marinhas sabendo disso. Mas alguns chefes curiosos gostam de um desafio e decidiram encontrar uma maneira de comê-los sem matar a si mesmos e seus clientes. Às vezes eles têm sucesso, mas outras vezes não. Dezenas de pessoas morrem todos os anos por comer baiacu. Esses peixes são uma iguaria no Japão e em alguns outros países selecionados, mas são extremamente perigosos. Eles contêm uma neurotoxina potente chamada tetrodotoxina, em quantidade suficiente para matar mais de 30 adultos, mesmo depois de filetados para consumo. Prepare-se para a emoção e o perigo de cada mordida em um prato de fugu. Apenas os corajosos se arriscam a experimentar essa iguaria mortal. Cerveja, o segredo sinistro da refrescância. Você pode pensar que é fácil para os veganos saberem que podem comer, mas nem sempre é óbvio o que contém subprodutos animais e o que não contém. A cerveja, por exemplo, inclui lúpulo, água, malte de cevada e fermento. Mas quem poderia imaginar que ela também contém bexigas natatórias de peixes? Algumas das suas variedades favoritas de cerveja podem conter peixes e você nem sabia. Isso é chamado de isinglass, um tipo de gelatina derivada da bexiga de peixe. Tanto as cervejarias grandes quanto as pequenas a utilizam. Aparentemente, os cervejeiros têm usado as bexigas nadadoras desde o século XIX como uma forma de deixar a cerveja brilhante, clara e mais atraente para aqueles que desejam saciar sua sede. Felizmente, muitas cervejarias estão começando a abandonar essa prática, afinal, não há como romantizar a filtração da cerveja através de cadáveres de peixes em suas campanhas de marketing. Algumas cervejarias agora estão se afastando completamente do uso de agentes encontrados em peixes e muitas estão optando por alternativas vegetarianas amigáveis, como derivadas de algas marinhas e musgo irlandês. Pare por um momento e pense na sua cerveja favorita.
Quais são seus pensamentos agora, sabendo que pode haver um segredo sinistro e aquático em cada gole? Creme de amendoim. A escuridão escondida na manteiga. Prepare-se para ficar chocado com a verdade sombria sobre o amado creme de amendoim. Enquanto há muito o que amar nesse spread cremoso, também há muito a odiar. Aflatoxinas. Toxinas naturalmente presentes nos amendoins são uma das razões pelas quais você deve temer cada colherada. Essas toxinas provenientes do fungo Aspergillus podem se tornar carcinogênicas em doses elevadas, colocando sua saúde em risco. Estudos mostraram que altos níveis de aflatoxina no sangue estão ligados a problemas de crescimento em crianças. Mas isso não é tudo. Prepare-se para o detalhe mais repugnante: os pelos de rato. O FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, classifica-os como contaminantes naturais, junto com partes de insetos. Acredita-se que 100 gramas de creme de amendoim contenham até 30 pedaços de insetos ou mais pelos de roedor. Embora a maioria das pessoas não seja afetada por esses contaminantes, se você tem asma ou alergias, pode experimentar alguma irritação. Não deixe que sua paixão pelo creme de amendoim o leve à beira da insanidade. Tome cuidado com o que você coloca no pão. Ostras cruas. O perigo oculto do mar. As ostras cruas são a iguaria e muitas pessoas adoram visitar bares de ostras locais para ter a chance de saborear essa delícia. Sim, eu sei que elas são um gosto adquirido e nem todo mundo gosta de ostras cruas. Alguns até dizem que é como comer muco, mas vamos supor que você goste de ostras cruas. Você pararia de comê-las se soubesse que corre o risco de ficar seriamente doente? Uma bactéria chamada víbrio é encontrada naturalmente em águas costeiras, onde as ostras gostam de viver. À medida que as ostras filtram a água enquanto se alimentam, as bactérias podem acabar em seus tecidos. Quando você come ostras cruas ou mal cozidas, essas bactérias podem deixá-lo doente. Algumas pessoas experimentam diarreia e vômito, o que já é terrível o suficiente. No entanto, outras desenvolvem problemas graves, como infecções no sangue e lesões cutâneas bolhosas, que podem ser tão graves a ponto de exigir amputações de membros e cuidados intensivos. Até 30% das infecções são fatais. A melhor maneira de evitar ficar doente por causa de bactérias nocivas é cozinhar corretamente as ostras. Reflita antes de mergulhar em um prato de ostras cruas. Você pode estar brincando com sua saúde e bem-estar. Carne processada. A morte oculta em cada mordida. Um segredo sombrio e assustador está sendo revelado sobre a carne processada que amamos tanto. Salsichas, cachorros-quentes, salames, bacon e presunto. Todos esses deleites têm algo em comum: são processados. Mas o que você não sabe é que esses alimentos estão colocando sua vida em risco. Estudos têm mostrado consistentemente uma ligação entre o consumo de carne processada e doenças crônicas assustadoras, como doenças cardíacas, hipertensão arterial, câncer de intestino e estômago, e até mesmo doença pulmonar obstrutiva. Não é apenas a quantidade de carne processada que você come que importa, mas também o fato de que esses produtos estão cheios de aditivos, conservantes e produtos químicos que são prejudiciais ao seu corpo. Além disso, pessoas que consomem carne processada regularmente são mais propensas a ter outros maus hábitos, como fumar e beber em excesso, o que aumenta ainda mais os riscos à saúde. A carne processada contém 3 produtos químicos perigosos associados ao câncer coloretal: REM, nitratos e nitritos. Essas substâncias são adicionadas para prolongar a vida útil da carne, mas têm sido associadas ao desenvolvimento de células cancerígenas. Além disso, quando a carne é cozida em altas temperaturas, podem ser formadas aminas heterocíclicas e policíclicas, substâncias também ligadas ao câncer. Pense 2 vezes antes de dar mais uma mordida nesse hambúrguer processado. Sua vida pode estar em jogo. A fraude das batatas fritas. Pringles revela seu segredo obscuro. Prepare-se para descobrir o escândalo mais explosivo do mundo das batatas fritas. Esses deliciosos petiscos que você tanto ama têm uma verdade obscura que você jamais imaginaria. Vamos mergulhar na sinistra história das Pringles e desvendar sua natureza nefasta.
Você pensava que estava comendo batatas fritas, certo? Errou feio. As Pringles são uma fraude em forma de salgadinho. Prepare-se para um choque de sabor estranho. Essas batatas fritas são, na verdade, uma mistura bizarra de arroz, trigo, milho e flocos de batata, transformados numa pasta misteriosa. Essa pasta é moldada, prensada e cortada em formas perfeitas como se fossem autênticas batatas fritas. Mas as revelações obscuras não param por aí. Durante seu processo de fabricação, as Pringles são submetidas a um mergulho em óleo fervente, depois cobertas com sabores em pó. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas espere, pois o pior está por vir. De acordo com fontes confiáveis, esses petiscos fraudulentos contêm uma substância cancerígena chamada acrilamida. Esse químico sinistro é formado quando alimentos ricos em carboidratos, como as batatas, são cozidos em altas temperaturas. E sabe qual é o problema? As Pringles excedem até 910 vezes o limite legal da acrilamida. Prepare-se para um verdadeiro terremoto gastronômico. Aquelas batatas fritas aparentemente inocentes são um perigo disfarçado. Seu momento de prazer no sofá pode ser um bilhete direto para problemas de saúde. Fique alerta e escolha seus petiscos com sabedoria antes que seja tarde demais. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo cheio de revelações chocantes sobre alimentos comuns. Quem diria que algumas das nossas comidas favoritas escondem segredos tão perigosos? Mas não se preocupem, o objetivo aqui não é te assustar, mas sim te informar. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares para que eles também fiquem por dentro dessas curiosidades surpreendentes.